Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Eu confesso que ano passado eu assisti aquele documentário do MBL sobre o impeachment da Dilma. E sim, pode me zoar, mas eu assisti. Logo nos primeiros minutos de filme fica mais do que claro que os moleques entraram nessa de fazer militância política porque viram que poderia ser algo rentável. Não obtiveram êxito em nenhum outro empreendimento até então, mas conseguiram fazer barulho nas redes sociais criticando o governo da então presidente Dilma. E foi aí que começaram a vislumbrar uma oportunidade de se dar bem. A gênese do movimento, pelo menos a que é apresentada aí no documentário, é que eles não estavam munidos de um grande ideal, mas sim de um tremendo senso de oportunidade. Em 1991 eu era uma criança de 10 anos, mas já gostava aí da atmosfera política e assim fiquei ligadão em toda a movimentação do processo de impeachment do presidente Collor. E naquela época despontou um jovem à frente dos movimentos de rua contra o governo. Seu nome era Lindbergh Farias. É claro que no início da década de 90, o cara pintado não era essa figura execrável que conhecemos hoje. Era só um jovem iludido que acreditava que podia mudar o Brasil. Mas enfim, quando vi o Kim discursando em um caminhão de som na Avenida Paulista pela primeira vez, foi inevitável fazer a conexão. E hoje vemos uma trajetória semelhante sendo seguida. Em 2015, esse garoto à frente do movimento chamado de Brasil Livre acabou ganhando uma certa ascensão e passou a ser cultuado por uma parcela da sociedade que estava de saco cheio do PT. Só que obter reconhecimento público com pouca maturidade se torna um terreno fértil para o orgulho. C.S. Lewis fala que o pior de todos os pecados é o orgulho, pois este é o pecado do próprio Satanás. E foi imbuído de orgulho que Kim Kataguiri passou a acreditar que ele e seu movimento de adolescentes que demoram no banho tiveram um papel fundamental na derrocada do PT. Apesar de não precisar ser um erudito para derrubar a retórica esquerdista, o futuro deputado começou a se achar mais esperto que os figurões do nosso estamento político, o que também não é difícil. E foi com este pensamento que adentrou o Congresso Nacional. Só que estamos falando de um moleque perdido em sua própria vaidade em meio às velhas raposas. E não demorou muito para que ele e o seu movimento pseudo-liberal se transformassem em uma marionete dos velhos políticos que eles juram combater. Bom, como vocês já sabem, a última sexta-feira foi o famigerado dia que desnudou para valer o MBL e fez cair por terra toda a narrativa construída em cima de um suposto gabinete do ódio, que na verdade não passa de uma criação de um drogado e agora presidiário, conhecido pelo pseudônimo de Luciano Ayan, que é o mentor intelectual não só da molecada do MBL, como de toda a turma que ficou conhecida como a Nova Esquerda. E o pior é que por conta do que esse cara inventou, é que vimos surgir a CPMI das fake news, que não apresentou nenhuma fake news, e também o inquérito ilegal do STF, onde alguns apoiadores do governo receberam a visita matinal da Polícia Federal, tiveram computadores e celulares apreendidos e outros ainda foram colocados na cadeia. Tudo para encontrar uma rede de financiamento de fake news, que até o presente momento não foi encontrada. Bom, mas o fato é que a cada dia que passa de investigação, a situação do MBL só piora. Tudo indica que os moleques, inclusive, inovaram no esquema da rachadinha. De acordo com o que foi apurado pelo Ministério Público de São Paulo, há indícios de que o empresário Alessander Mônaco Ferreira, que também foi preso na sexta-feira junto com o Ayan, doava ao MBL em média R$6 mil por mês, o que corresponde exatamente ao seu salário líquido recebido pelo cargo que possui no governo João Dória. Se você ainda não sabe, Mônaco tem uma boquinha na imprensa oficial do estado de São Paulo. Ou seja, pelo que consta até agora, na rachadinha que promovia, o MBL ficava com a bagatela de 100% do salário do companheiro. Algo nunca antes visto. Agora, a maneira como a verba era repassada é outra inovação espetacular.
Alessandro Mônaco é justamente uma dessas pessoas que mandam nas lives do Movimento Brasil Livre superchats, né? Perguntas pagas pelo YouTube que a gente responde todo dia no jornal diário que a gente faz no MBL News. As doações eram feitas durante as transmissões ao vivo do MBL News pelo YouTube. E segundo o promotor Marcelo Mendroni, tinham o objetivo de ocultar a origem da doação. Temos que entender que os pagamentos efetuados via superchat são muito menos rastreáveis com relação à origem do dinheiro. Inclusive, existe a possibilidade das doações serem feitas por meio de cartões pré-pagos, facilitando aí uma eventual prática de lavagem de dinheiro. O Ministério Público também está investigando a distribuidora Montalto, pertencente à família do Renan dos Santos. Como vocês sabem, Renan é o cérebro do MBL. O Kim é só um macaco de auditório. E não é por menos que o apelido do Renan é Dirceuzinho, que faz uma alusão ao Zé Dirceu, que, como sabemos, é o cérebro por trás de todo o esquema de corrupção do PT. E nesta comparação podemos dizer que o Kim é só a versão universitária do bandido de 9 dedos. Tanto que no seu primeiro depoimento após as prisões dos seus colegas, ele falou que o Ayan não era do MBL e que a sede do MBL não é do MBL. Bom, voltando aqui. A distribuidora Montalto foi criada em 2008, mas um de seus sócios, Benedito da Silva, teria morrido em 2000, 8 anos antes da fundação da empresa. Segundo os investigadores, o endereço da empresa tem características residenciais e é pouco coerente com o trabalho descrito em sua razão social. No caso, uma distribuidora atacadista de aparelhos de iluminação, elétricos e de decoração, o que demonstra que a distribuidora pode ser apenas uma empresa de fachada para lavagem de dinheiro. Pode ter certeza que nos próximos dias muitas coisas ainda virão à tona e o movimento seguirá derretendo. Mas mudando totalmente de assunto, também, na última sexta-feira, o MP do Rio de Janeiro apreendeu um total de 8,5 milhões de reais durante a Operação Mercadores do Caos, na qual o ex-secretário de Saúde do Rio, Edmar Santos, foi preso. Edmar é apontado como chefe de uma organização criminosa atuante dentro do governo Witzel, onde tudo indica que a maior parte desse dinheiro encontrado foi fruto de desvios das ações de combate à pandemia. O que mostra que a organização faturou em cima do caos e da dor de inúmeros cariocas. Segundo a revista Veja, o ex-secretário entregou um conjunto de provas materiais que revelariam em detalhes a participação do governador Wilson Witzel no esquema de corrupção. Ou seja, enquanto você fica trancado em casa, proibido de trabalhar e sendo obrigado a usar uma máscara, um único secretário de saúde foi achado em sua casa com 8,5 milhões de reais. E ainda tem idiota que compra essa narrativa de que o grande vilão da pandemia no Brasil é o Bolsonaro. E para contribuir com essa narrativa ridícula, no início dessa semana, o Gilmar Mendes participou de um debate do Instituto Brasiliense de Direito Público e, em determinado momento, acusou o Exército Brasileiro de ser cúmplice do genocídio que estaria arrasando o Brasil. O estranho é que o ministro denunciou a instituição como sendo cúmplice, mas não citou quem estaria praticando tal genocídio. Como se a nossa Suprema Corte estivesse aí criando uma super novidade jurídica, o crime que só tem cúmplices. Bom, se as Forças Armadas são cúmplices de um genocídio, eu só posso entender que os nossos generais fizeram um mega acordo com Xi Jinping e que só o Gilmar está sabendo. Afinal, estamos falando de um vírus que surgiu na China, envolto a inúmeros mistérios e que nos últimos 6 meses atingiu quase 13 milhões de pessoas em todo o globo, com cerca de 570 mil mortes. Aí eu te pergunto, por que a peste chinesa está matando tanta gente no mundo todo, mas segundo o excelentíssimo ministro, somente no Brasil existe um genocídio? E pior, o que raios o exército brasileiro tem a ver com isso? Justamente o exército que está trabalhando todos os dias incansavelmente no combate da epidemia, com um efetivo aí de quase 35 mil homens espalhados pelos rincões deste país continental. Enquanto os 11 ministros ficam com suas bundas na cadeira, comendo lagosta,
tomando champanhe francês, considerando inconstitucional qualquer projeto de lei que mexe em seus bolsos e perseguindo quem ousa criticá-los nas redes sociais. Que moral esse cara tem para falar das Forças Armadas? Mas é claro que a intenção do Gilmar Mendes é jogar a culpa no presidente. Talvez para desviar o foco do próprio STF, pois se existem responsáveis pelas 72 mil mortes no Brasil, então seriam os 27 governadores das unidades federativas e os 5.500 prefeitos dos municípios, visto que o próprio STF concedeu a estes a exclusividade do combate à pandemia e ainda amarrou as mãos do presidente. O que significa que o único cúmplice, não só pelas mortes, mas também por todo o esquema de corrupção que foi montado em cima da pandemia, esse cúmplice é justamente o STF, que resolveu deixar tudo a cargo das autoridades locais. A grande verdade é que o que estava na alçada do governo federal foi feito e foi feito com excelência. Os repasses de verbas para os estados e municípios foram cumpridos com celeridade recorde. E o auxílio emergencial já é considerado o maior programa de distribuição de renda já visto na história do país. E hoje fica cada vez mais claro que se desde o começo fizéssemos a quarentena vertical e o protocolo de tratamento precoce com o uso da hidroxicloroquina, como o Bolsonaro tanto defendeu, os números de mortes seriam menores, os empregos seriam preservados, a depressão econômica seria mais tênue e, com certeza, não seria tão fácil fazer toda essa farra com o dinheiro do contribuinte que estamos presenciando. E pode ter certeza que o Gilmar Mendes tem plena ciência disso tudo. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E como você sabe, a perseguição aí aos canais conservadores está cada vez mais acirrada. Então, se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Parler, Instagram e Facebook, @Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo, valeu!